Olá, amigos do canal Importante é Saber. Estamos voltando aqui mais uma vez na playlist livros, é verdade. Mas antes de falar um pouquinho de livro, eu queria falar um pouquinho do dia de hoje, o dia 8 de março. É um dia muito importante, pois é um dia que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E o que é ser mulher no mundo e o que é ser mulher no Brasil, né, gente? Não é uma tarefa das mais fáceis. E é com base nisso que o canal Importante é Saber, ele fez um texto trazendo para vocês o conceito do canal do que é ser mulher no Brasil. Mas antes disso, eu queria rebobinar a fita e falar um pouquinho desse dia. Gente, dando um conceito um pouco histórico ao Dia Internacional da Mulher, não podemos nos esquecer que agora, hoje exatamente, no dia 8 de março de 2021, a gente está comemorando 46 anos do reconhecimento dessa data oficialmente, né, pelos organismos internacionais. E a gente fala, mas é um dia que tem 46 anos apenas de vida, de existência. Não, gente. O Dia Internacional da Mulher, ele remete ao começo do século XX, uma época marcada por lutas. O começo do século XX, gente, foi um começo de século com batalhas, em que as pessoas buscavam os seus direitos, se firmar na sociedade, ter o seu espaço social, né? E é com esse contexto que a gente tem, né, a formalização e a concretização do Dia Internacional da Mulher. Muita gente fala no Brasil que o Dia Internacional da Mulher nasceu naquele incêndio lá em Nova York, onde 130 operárias do sexo feminino morreram carbonizadas naquela fábrica, né? Mas não é verdade, gente. Esse evento marcou, realmente, é um dos eventos que marcaram a presença das mulheres na luta, né? Mesmo tendo ocorrido em 1911, há muito tempo atrás, mas o que efetivamente traz o Dia Internacional da Mulher para o dia 8 de março acontece um pouco depois, acontece em 1917, e não em Nova York, nos Estados Unidos, e sim na Rússia czarista de Nicolau II. E não podemos nos esquecer que a gente estava quando a gente fala em 1917, a gente fala em Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, a gente está num contexto de guerra. E em 8 de março de 1917, sendo 23 de fevereiro na Rússia, não podemos nos esquecer, gente, que a Rússia adotava até então um calendário diferente do calendário gregoriano, que era o calendário adotado pelo mundo ocidental. A Rússia, ela adotava o calendário juliano. Então ele tem uma diferença de dias. Tanto é que, se você observar, a Revolução de Outubro na Rússia não foi feita em outubro, foi feita em setembro. Mas enfim, são questões de calendário, tá? Mas fazendo a adaptação ao calendário novo, a gente estaria falando de 8 de março, né? O calendário gregoriano, que depois se consolidou mundialmente. Então, a gente tem uma manifestação com 90 mil mulheres se manifestando contrárias às condições de trabalho e à fome que elas participavam na guerra russa, né, na frente de batalha, fazendo uniformes para os militares, às vezes atuando na própria guerra, na defesa do seu solo, da pátria-mãe russa, né? Então tem essa questão toda da luta da mulher também na guerra. Então, essa data se remete a essa manifestação, né? E foi oficializada apenas em 1921, à época. E aí, com base apenas, só trazendo esse contexto histórico, até para o vídeo não ficar muito longo também, gente, é que a gente tem a origem do Dia Internacional da Mulher. E aí, eu, na qualidade de gestor desse canal, Importante é Saber, eu fiz um texto para trazer para vocês, assim, dentro do que eu vejo, o que é ser mulher no Brasil. E aí, eu vou falar com vocês. Vamos lá, gente. O que é ser mulher no Brasil? É ser muitas vezes mãe e pai de seus filhos. É lutar contra o assédio nos trens ou mesmo nos ônibus lotados. É ter salários menores que os dos homens, mesmo estando muitas vezes na mesma função. É estudar muito mais que os homens para ter um reconhecimento inferior aos mesmos. É ser culpada pelo próprio estupro, seja por estar usando um vestido um pouco mais curto ou uma blusa mais decotada. É ter de ouvir, ela não merece nem ser estuprada, por uma pessoa que hoje é presidente da República.
É ver a violência sexual crescer de 57,7% em 2019 para 65,6% em 2020. É ver os casos de violência física aumentarem de 60% em 2019 para 64% em 2020. É ver a toda semana casos se espalhando de feminicídio, Brasil afora, seja no Ceará, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Recordistas dessa prática tão criminosa e tão deplorável, né? Onde o homem se utiliza da sua posição ou da sua função em detrimento da mulher ou do que ela representa para ele. Enfim, e resumindo tudo isso, o que é ser mulher no Brasil? É foda ser mulher no Brasil, é muito difícil. E infelizmente, cada vez menos a gente vê políticas públicas voltadas ao combate à desigualdade, ao combate à violência contra a mulher, e é nisso que a gente luta nesse canal. Já trouxemos aqui assistente social, já falamos de feminicídio, femicídio, e vamos continuar lutando. Essa é uma bandeira do canal, importante saber, tá, gente? E voltando agora à playlist livros, tendo como pano de fundo esse assunto, eu vou trazer esse livro para vocês hoje, gente. O Castelo de Vidro. Esse livro é uma biografia de uma jornalista norte-americana chamada Jeannette Walls. Gente, ela é uma mulher pobre, de origem pobre, que nasceu numa família grande da época do começo do século passado, dos Estados Unidos, né, meados do século passado, e que não tinha a mínima condição, a família muito pobre, os pais totalmente sem juízo, não tinham o mínimo de noção, sabe, de como criar um filho, como educar um filho, ainda mais tendo vários filhos. E é nesse pano de fundo que ela desenvolve, né, a necessidade dela de estudar, mesmo muitas vezes sendo motivo de chacota na escola, seja pela roupa, seja pelo próprio cheiro, já que muitas vezes não tinha sequer condições de tomar banho. Mas ela lutou, ela não desistiu. E ela conseguiu vencer na vida, se tornar uma jornalista de sucesso. E eu acho que o exemplo dela serve não só para as mulheres, mas para todo mundo que sonha em um dia ter um futuro melhor. E eu separei duas falas aqui do livro rapidinho que eu vou só passar para vocês para encerrar o vídeo. A primeira: quando as garotas entravam e jogavam fora os sacos com os restos do almoço, eu ia catar na lata do lixo. Eu não conseguia me conformar com a maneira como elas jogavam fora toda aquela comida boa. Maçãs, ovos, pacotes de biscoito de amendoim amanteigado, picles, caixinhas de leite, sanduíches de queijo com uma mordida apenas. Só porque a menina não gostava dos pedaços de tempero misturados ao queijo. Eu voltava para dentro do banheiro e dava uma conferida nas minhas descobertas deliciosas antes de comer. Você vê como é que era a situação dela, e nem por causa disso ela desistiu. E ela, por ser mulher, sofreu também. E mais um detalhe. Neste livro, ela revela todos os segredos sobre suas origens, mas ao contrário do que poderia imaginar, esta não é uma história triste, sem qualquer resquício de autopiedade. Jeannette descreve suas aventuras de forma divertida, e seus pais com profundo carinho e admiração. Gente, é excelente o livro, é uma recomendação do canal, é a forma de que você pode vencer independentemente da sua cor, da sua raça, da sua opção sexual, né, da sua origem. Depende de você muitas vezes. Lógico que a sorte às vezes é essencial, mas a sorte ajuda quem trabalha, a gente tem que sempre lutar. E é com esse vídeo, com esse livro, que o canal Importante Saber deseja a todas as mulheres do Brasil e do mundo um feliz Dia Internacional da Mulher e que dias melhores venham para todas vocês. Parabéns!